Você já se perguntou o que realmente acontece depois da morte? Será que a reencarnação é uma verdade escondida? O que os espíritas, evangélicos e católicos realmente acreditam sobre esse tema tão polêmico? E mais importante ainda, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? E se eu te dissesse que, por trás das diferentes crenças sobre a reencarnação, existe uma verdade revelada que pode transformar a sua vida e a sua visão espiritual? Algo que poucos conhecem, mas que, se entendido profundamente, pode mudar o rumo da sua caminhada com Deus para sempre. Este vídeo vai trazer à tona a essência dessa questão: o que realmente acontece após a morte. E o mais importante, como isso se conecta com a palavra de Deus. Talvez você já tenha ouvido várias explicações diferentes de religiosos e pessoas próximas. Mas o que será que a Bíblia nos ensina de fato sobre a vida após a morte? Agora, imagine por um momento, você já pensou em como essas crenças podem influenciar profundamente sua visão sobre a vida e a morte? A reencarnação, um conceito defendido por algumas religiões, coloca em xeque nossa compreensão do juízo final e da ressurreição. Mas será que ela está de acordo com o que está revelado nas Escrituras Sagradas? Neste vídeo, você vai descobrir a diferença entre o que os espíritas, evangélicos e católicos acreditam sobre a reencarnação. Além disso, você entenderá o que a Bíblia diz sobre o destino final de nossas almas e por que isso pode ser um divisor de águas na sua vida. Eu prometo que ao final deste vídeo, algo profundo vai ser revelado para você, algo que pode ser a chave para desbloquear uma bênção em sua vida espiritual. Quero que você se prepare, porque o que você vai aprender aqui pode transformar sua jornada com Deus de uma maneira que você nunca imaginou. A verdade bíblica sobre a vida após a morte está prestes a ser desvendada, e ela pode ser exatamente o que você precisava ouvir. Mas antes de começarmos, quero pedir um pequeno favor. Se você realmente deseja que esse vídeo chegue aos corações que mais precisam, comente Paz em Cristo agora mesmo. Isso vai nos ajudar a espalhar esta mensagem para mais pessoas, e ao fazer isso, você estará participando de uma grande missão espiritual. E claro, não se esqueça de dar um gostei nesse vídeo. Ao fazer isso, você estará fazendo com que o YouTube mostre este conteúdo para ainda mais pessoas, ajudando a difundir a palavra de Deus. Felicito você por se importar com essa causa. Agora, se você já está pronto para começar, não deixe de se inscrever no canal. A cada inscrição, a nossa mensagem se espalha mais. Muitas pessoas, infelizmente, não têm acesso a uma igreja perto de sua casa e dependem deste tipo de conteúdo para fortalecer sua fé. Então, se inscreva, compartilhe e vamos juntos cumprir essa missão divina. Lembre-se, o penúltimo ensinamento de hoje pode ser a chave para desbloquear uma bênção em sua vida. Agora, sem mais delongas, vamos começar este estudo. A doutrina espírita baseada nos ensinamentos de Allan Kardec defende a ideia de que a reencarnação é um processo natural, onde a alma, após a morte do corpo, retorna à Terra em um novo corpo para continuar seu processo evolutivo. Segundo os espíritas, a reencarnação permite que o espírito aprenda com suas experiências passadas, purifique-se e atinja a perfeição espiritual ao longo de várias vidas. A primeira ideia a se destacar na visão espírita é o conceito de que a reencarnação é uma oportunidade de crescimento espiritual. Para eles, cada vida é uma chance de corrigir erros cometidos no passado, de evoluir moralmente e de alcançar um estado de pureza que permita ao espírito atingir a sua redenção. A lei de causa e efeito, também conhecida como o karma, é central nesse processo, onde as ações de uma vida influenciam diretamente a próxima. Para os evangélicos, a questão da vida após a morte é central em sua fé e nos ensinamentos de Jesus Cristo. A Bíblia deixa claro que, após a morte física, o destino eterno de cada ser humano é determinado não por um processo de reencarnação, mas pelo relacionamento que cada pessoa tem com Jesus Cristo.
Uma das passagens mais conhecidas sobre o destino eterno dos crentes é João, capítulo 3, versículo 16, onde Jesus afirma: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa promessa de vida eterna é um dos pilares da fé evangélica, onde a salvação é dada pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, e não por obras ou méritos próprios. A visão evangélica é bem diferente da doutrina espírita, que ensina que o espírito retorna à Terra várias vezes para aprimorar-se. Para os evangélicos, a morte é vista como um fim para a vida terrena, mas não como um fim absoluto. Ela é, na verdade, o início de um novo e eterno estado, a vida eterna com Deus ou a separação eterna de Deus, conforme a escolha que cada um faz durante sua vida. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, é dito: E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e abriram-se os livros, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Este versículo reforça o conceito de que o destino eterno de cada alma é decidido no juízo final, com base na fé e nas obras de cada pessoa. O conceito de vida eterna para os evangélicos é, portanto, completamente distinto da ideia de reencarnação. Não há espaço para múltiplos ciclos de vida e morte, mas sim uma única vida terrena, seguida de um juízo e, em seguida, uma recompensa ou punição eterna. A salvação, segundo a visão evangélica, não é algo que se conquista por meio de múltiplas vidas ou reencarnações, mas pela fé em Cristo e no poder redentor de seu sacrifício na cruz. Além disso, os evangélicos acreditam que, após a morte, a alma vai diretamente para a presença de Deus se for salva, ou para um lugar de separação de Deus, o inferno, de acordo com sua escolha em vida. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo escreve: Temos confiança e preferimos antes estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Para os evangélicos, não há necessidade de um novo corpo ou de um retorno à terra para continuar a jornada espiritual. O destino eterno é selado e decidido após a morte, uma vez para sempre. A reencarnação, portanto, não encontra apoio nas Escrituras, mas sim a certeza de um único juízo final, onde cada pessoa será recompensada ou punida de acordo com sua fé em Cristo e suas ações. A Igreja Católica, em sua tradição, tem uma visão sobre a vida após a morte, que inclui elementos que podem parecer similares à ideia de reencarnação, mas com uma compreensão bem distinta. O conceito de purgatório, por exemplo, é uma doutrina central para os católicos, que acreditam que as almas de alguns fiéis, após a morte, passam por um processo de purificação antes de entrarem na presença de Deus. No entanto, essa doutrina não deve ser confundida com a ideia de reencarnação, pois não envolve o retorno da alma a um corpo físico em uma nova vida. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, Paulo faz referência a esse processo de purificação. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá a perda, mas ele mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Para os católicos, esse fogo não é literal, mas um símbolo do sofrimento e da purificação que as almas podem experimentar antes de alcançar a plena comunhão com Deus. Porém, a doutrina católica, ao contrário da reencarnação, não sugere que a alma retorne à Terra em um novo corpo para completar sua jornada. Em vez disso, a Igreja Católica ensina que, após a morte, a alma vai diretamente para o céu, o inferno ou o purgatório, dependendo do estado espiritual da pessoa em vida. Se a pessoa morreu em estado de graça, mas ainda precisa de purificação, ela passará pelo purgatório até estar totalmente limpa e pronta para entrar na presença de Deus. Essa visão se alinha com a crença de que, após a morte, a alma encontra seu destino final e não passa por ciclos contínuos de reencarnação.
Na visão católica, não existe uma sucessão de vidas para corrigir erros ou evoluir espiritualmente através de múltiplas existências, como ensinado pelo Espiritismo. Em vez disso, a ênfase está na preparação espiritual durante a vida presente, com a ajuda da oração, da penitência e da intercessão dos santos, especialmente a Virgem Maria. Uma das passagens mais citadas sobre essa visão é em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Este versículo reflete a doutrina cristã universal, tanto católica quanto evangélica, de que a morte física é seguida por um juízo final, onde cada alma é julgada com base em suas obras e na fé que teve em Cristo. Embora a doutrina católica não se alinhe diretamente com a reencarnação, a ideia de um processo de purificação, como o purgatório, pode ser mal interpretada por algumas pessoas como uma forma de segunda chance ou reciclagem da alma. No entanto, é importante notar que os católicos não acreditam que esse processo de purificação seja um ciclo contínuo de vidas em diferentes corpos, mas uma preparação para a vida eterna com Deus. Além disso, a Igreja Católica ensina que a oração pelos mortos pode ajudar as almas no purgatório a alcançar o céu mais rapidamente. Essa prática é baseada na crença de que a misericórdia de Deus pode ser estendida às almas que estão em purificação. Isso contrasta com a ideia espírita de que as almas evoluem por meio de sucessivas reencarnações até atingirem a perfeição espiritual. Em resumo, enquanto o Espiritismo ensina a reencarnação como um ciclo de vidas sucessivas, a Igreja Católica oferece uma visão de um destino eterno, que é selado após a morte, seja no céu, no inferno ou no purgatório, com ênfase na purificação antes de entrar na presença de Deus. Essa doutrina se aproxima mais da visão evangélica, que também rejeita a ideia de reencarnação, mas com uma ênfase mais forte na fé pessoal em Cristo e no julgamento final. Quando falamos sobre a reencarnação, é impossível não nos depararmos com o que a Bíblia tem a dizer sobre o tema. Para muitos, a ideia de reencarnação parece ser uma explicação plausível para certas questões espirituais e existenciais. No entanto, a verdade bíblica não apoia essa doutrina de maneira clara. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a Escritura afirma: E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Este versículo é uma das passagens-chave que refuta a ideia de reencarnação, pois mostra que, segundo a Bíblia, os seres humanos vivem uma única vida e depois enfrentam o juízo de Deus. A ideia de múltiplas vidas sucessivas não é compatível com este ensino, já que a Bíblia deixa claro que o destino final de cada indivíduo é determinado por sua resposta a Deus durante a sua vida. Além disso, em Mateus, capítulo 25, versículo 29, Jesus diz: Porque a quem tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Esta passagem se refere à responsabilidade espiritual que cada um de nós tem em nossa vida presente. Jesus não menciona que haverá outra oportunidade para evoluirmos em uma nova vida, mas sim que a nossa resposta a Ele, na vida presente, determina nossa recompensa ou castigo no julgamento final. É importante notar que, embora algumas pessoas citem passagens como João, capítulo 9, versículo 2, em que os discípulos perguntam a Jesus sobre um homem cego desde o nascimento, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Isso não sugere reencarnação. A pergunta dos discípulos reflete um entendimento comum da época sobre o sofrimento humano, mas Jesus responde de maneira clara no versículo 3. Nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus esclarece que o sofrimento do homem cego não estava relacionado a uma vida passada, mas era uma oportunidade para Deus manifestar sua glória. Outro ponto a ser considerado é a própria vida de Jesus. Se a reencarnação fosse uma verdade bíblica,
seria esperado que ele tivesse passado por diferentes existências ou tivesse algum tipo de retorno em uma forma humana anterior. No entanto, a Bíblia deixa claro que Jesus viveu uma única vida na Terra e cumpriu sua missão salvadora por meio de sua morte na cruz e ressurreição. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, lemos: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Essa passagem reforça a ideia de que a obra redentora de Cristo foi completada em um único ato, sem a necessidade de uma sequência de vidas. Além disso, as Escrituras nos ensinam que a salvação é oferecida a todos por meio da fé em Jesus Cristo, não por meio de múltiplas vidas. Em João, capítulo 3, versículo 16, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo deixa claro que a vida eterna é acessível a todos, independentemente de quantas vidas possam ou não ter vivido, e é encontrada exclusivamente em Jesus Cristo. Portanto, a Bíblia não apoia a ideia de reencarnação. Ao contrário, ela ensina que a vida é única e que após a morte seguisse o juízo. A reencarnação, como proposta por algumas doutrinas espirituais, contradiz diretamente o ensinamento bíblico sobre a morte, o juízo e a salvação através de Jesus Cristo. Esse entendimento bíblico traz uma mensagem de esperança e urgência. Nossa vida atual é a única oportunidade que temos para escolher viver para Deus e para nos reconciliarmos com Ele através de Jesus. Não precisamos nos preocupar com ciclos intermináveis de reencarnações, mas sim focar em viver de maneira fiel e obediente à vontade de Deus enquanto temos vida. A doutrina da reencarnação, por mais sedutora que possa parecer para muitos, carrega consigo uma série de implicações espirituais que podem afetar profundamente a vida de quem a adota. Quando alguém acredita que terá várias vidas para consertar os erros do passado, pode acabar negligenciando a urgência do chamado de Deus em sua vida atual. A verdade bíblica, por outro lado, nos ensina que a nossa vida é um presente único e precioso, dado por Deus para sermos fiéis a Ele enquanto temos tempo. Em Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16, a palavra de Deus nos orienta: Vede, pois, com diligência como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Este versículo nos lembra da importância de viver de maneira sábia, aproveitando ao máximo o tempo que temos. A crença na reencarnação pode levar as pessoas a pensar que sempre terão uma nova chance, que a morte não é o fim, mas um simples recomeço. No entanto, a Bíblia diz: o contrário, o homem está destinado a morrer uma só vez. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E após isso, virá o juízo. Quando acreditamos que temos várias chances de evoluir, podemos facilmente cair na armadilha de adiar nossas decisões espirituais e nossa caminhada com Cristo. A sensação de que temos mais tempo pode nos afastar de um compromisso real com Deus. Esse engano pode fazer com que vivamos de maneira superficial, sem entender que cada momento de nossas vidas é uma oportunidade para crescer em nossa fé e cumprir o propósito divino que Deus preparou para nós. Além disso, a crença na reencarnação pode nos levar a uma falta de responsabilidade em relação à nossa salvação. Se acreditamos que em uma próxima vida poderemos corrigir os erros cometidos, podemos acabar negligenciando a importância de nossa relação com Cristo no presente. A Bíblia, no entanto, nos ensina a importância de viver com fé e arrependimento agora, e não esperar por um futuro incerto ou indefinido. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, Paulo escreve: Porque ele diz: Eu te ouvi no tempo aceitável e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. Este versículo nos chama à ação imediata. A salvação não é algo para o futuro ou para outras vidas.
É algo que deve ser buscado agora, enquanto temos a oportunidade de nos reconciliar com Deus e viver de acordo com sua vontade. A falta de compreensão sobre o ensino bíblico de que a vida é única pode levar as pessoas a uma falsa sensação de segurança espiritual. A reencarnação propõe que cada vida é uma oportunidade de correção, mas a Bíblia nos ensina que esta é a nossa única chance. O tempo que temos é limitado e devemos usá-lo com sabedoria, vivendo de acordo com os princípios de Cristo enquanto ainda há tempo. Por isso, é fundamental que entendamos a importância de viver nossa fé de maneira verdadeira e constante. Se acreditarmos que a nossa vida presente é a única oportunidade que temos para servir a Deus, isso nos impulsiona a viver com mais intensidade, a buscar a santificação e a tomar decisões sábias em relação à nossa vida espiritual. E é exatamente isso que a Bíblia nos ensina a viver com propósito, arrependimento e fé, aproveitando cada momento para crescer em Cristo. A compreensão errada sobre a reencarnação também pode gerar um distanciamento do chamado que Deus tem para cada um de nós. Se você acredita que o tempo é infinito e que pode sempre tentar novamente, você pode se distrair das oportunidades de servir a Deus que Ele coloca diante de você. Não há necessidade de voltar a este mundo para corrigir nossos erros. A salvação e a vida eterna são oferecidas a nós agora, por meio da fé em Jesus Cristo. Quando entendemos que a vida é um presente único, que nossa alma não passa por várias vidas, mas tem um destino eterno, nossa perspectiva sobre os problemas diários e as dificuldades da vida muda completamente. Podemos enfrentar os desafios com coragem, sabendo que nossa vida é valiosa aos olhos de Deus e que nossa verdadeira casa não está aqui, mas na eternidade. Chegamos ao final de mais um estudo profundo e é impossível não refletir sobre o poder transformador da verdade que encontramos nas Escrituras. Se você chegou até aqui, é porque, como todos nós, está em busca de algo mais profundo, algo que vá além das limitações do que vemos e entendemos. A Bíblia, ao contrário de outras doutrinas, não nos promete reencarnações ou ciclos sem fim, mas uma única oportunidade de viver a plenitude de Deus em Cristo e alcançar a eternidade ao seu lado. Ao longo deste vídeo, abordamos como a visão de vida eterna, tal como ensinada na Bíblia, é uma promessa radicalmente diferente da ideia de reencarnação. O cristão não precisa temer a morte, pois a promessa de Jesus é clara. Eu sou a ressurreição, e a vida quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. A verdadeira esperança que temos não está em voltar, mas em viver para sempre com Deus, em um lugar onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem mortes. Mas a grande pergunta que fica é: você tem vivido com essa esperança? Você tem a certeza de que está pronto para a eternidade com Cristo? A reencarnação nos leva a uma jornada sem fim de tentativas e falhas. Mas em Cristo, temos a promessa de que nossa salvação é completa, que nossa vida, mesmo que cheia de lutas, tem um propósito eterno. Agora, gostaria de ouvir de você. Deixe um comentário abaixo, me contando no que você acredita e qual religião você segue atualmente. Estou muito curioso para saber como você vê essas questões e como sua fé impacta sua visão de vida e morte. Vamos compartilhar nossas experiências e crescer juntos na jornada cristã. Além disso, se você foi tocado por este estudo, por favor, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Isso não só ajuda o canal a alcançar mais pessoas, mas também espalha a mensagem de Cristo, que é a verdadeira esperança para todos. E, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, ativando as notificações para que você nunca perca um estudo como este. Se você chegou até o final deste vídeo, é porque, realmente, está em busca de respostas, e isso é algo muito valioso. Não se esqueça de deixar um comentário com a frase: "A minha esperança está em Cristo", para que eu saiba que você chegou até aqui e que está comprometido com sua jornada espiritual. Vamos continuar crescendo juntos na fé. A partir de hoje, lembre-se de que sua vida não é um ciclo sem fim. Você tem uma única oportunidade de viver com Deus.
Que possamos viver com essa esperança todos os dias, sabendo que nossa eternidade já está garantida por meio de Cristo.